Olá pessoal, terça-feira chuvosa, 9 de outubro de 2018. Uma chuvinha meio fina em Santos, parando, voltando aqui na Baixada Santista, né? Hoje com o Nobel Soares, estamos esperando o professor Fernando de Maria também. Nobel Soares, advogado e também um dos fundadores do PT na nossa região, agora já mudou de partido, mas defende as questões socialistas, vai ter uma visão socialista hoje do programa, né? Renovação na Câmara dos Deputados atinge 47,37%, quase 50%, né? Então, de 510 deputados, nós temos 243 novos deputados, quase 50% da Câmara renovou, né? Era esperada uma renovação de 40%, foi um pouco maior, quase 50%. Já temos 52 novos deputados estaduais, uma renovação de 55%, ou seja, de 94 deputados estaduais, nós temos 52 novatos, né? Então, 55%, mais que a metade de renovação na Assembleia. Já na Câmara dos Deputados, quase 50%, 243 novos deputados de 510. E onde o Cassione deu uma aula aqui, foi falado agora no programa de esportes pelo Paulo Alberto, pelo Passarinho, por todos os comentaristas do programa, sobre essa questão aí do Cassione deu uma aula, como é que o novato faz, quando ele chega lá, como é que... E eu falei, mas aqui o cara pode pegar um assessor experiente, como o Lani, que foi do Adelino, foi do Stanislau, mas lá é diferente, lá se você fala, ninguém te ajuda, então o Cassione contou as coisas como são por lá, né? Partidos tradicionais do campo da direita foram perdendo terreno para novos de extrema direita. O eleitorado mais conservador do Centro-Sul encontrou na candidatura à presidência que o deu voz ao que pensa, refletiu na Câmara, né? Então, partidos como o PSDB perderam muitas vagas nas bancadas, né? Essa é uma realidade. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, como todos os dias. E também pelo www.tvcomsantos.com, né? Então você pode assistir agora, às 1h15, também as reprises às 23 horas ou 1h da manhã, né? Então você tem esse canal, depois vai para o Facebook, TV Com, Augusto Escapou de Casa, Eduardo Filete parte 1, 2 e 3. É um trabalho aí da Amanda, do Reale, da Vitória, da Gisele, da dona Joana, da Thaís, que faz esse trabalho de colocar para o Facebook. A Amanda também é responsável para colocar no YouTube, no Facebook. Então esses programas, 2 dias após, eles são disponibilizados no Facebook. Se você quiser ver um programa antigo, ontem, Educação e Clemente, hoje com o professor Nobel aqui, é só você pegar no Facebook, na quinta, sexta-feira já vai estar disponibilizado para você assistir o programa, ver algum comentário e tal. Lembrando que você pode participar do programa como todos os dias, pelo 13 997 11 5545, 13 para quem é fora de Santos, 997 11 5545 para quem estiver aqui na Baixada Santista. E também, se você preferir ligar, como faz a Dona Ivonete, quase todos os dias, né? Dona Ivonete, que é amante dos animais, está tratando de Beethoven e de outros, é o 13 21 38 4677. Bom, então vamos passar a palavra para o Nobel. Nobel, com suas apresentações iniciais, o que você achou dessa eleição? Vamos começar de presidente, depois nós vamos descendo para governador e vamos falar da Assembleia e da Câmara dos Deputados. O que você achou da eleição aí? O Bolsonaro com quase 46 e pouquinho, e em segundo lugar o Haddad, né? Uma diferença de votos muito grande. E o segundo turno, que é daqui a 21 dias a votação, que o Brasil se dividiu, né? Uma parte apoiou o PT, o Haddad, e uma parte o Bolsonaro, né? Ambos deram entrevistas ontem. O Bolsonaro desmentiu que o general falou que nós íamos intervir na Constituição, ele falou que não pode. Falou, aqui eu sou capitão, ele é general, mas aí eu sou presidente, ele é o vice, ele está desautorizado a fazer isso. E o Haddad também desmentiu, o Zé Dirceu, né, que fala que vão tirar o golpe na porrada, que vão entrar de qualquer jeito na porrada. Zé Dirceu que saiu do Brasil, trocou de identidade, casou de novo, depois descasou e está aí com tornozeleira eletrônica, mas querendo ditar a regra. Então o Haddad já falou que o Zé Dirceu não vai estar no plano de governo dele e que também não falou muita besteira e tal. Então os dois desmentiram. Um desmentiu o seu vice e um desmentiu
um cardeal do PT, né? O Zé Dirceu por muito tempo comandou muita coisa, mensalão, muita coisa, era o consultor do Lula. O Zé Dirceu que também falou besteira, que falou que vai tirar na mão grande, tal. Nada disso. A democracia vai ser mantida, ganhando tanto o Bolsonaro quanto o Haddad, o país vai seguir com as suas instituições e a democracia vai ser preservada. Não é isso, Nobel? Tenho dúvidas. Tem dúvidas? Então vamos começar. Que dúvidas você tem? Você acha que o PT, se perder, tem um problema no país ou vice-versa? Primeiramente, cumprimentar a todos que nos assistem, agradecer a você pelo convite e dizer o seguinte, esse segundo turno é o pior que poderia acontecer no país, porque colocou para a população decidir entre duas propostas supostamente extremadas. Um da extrema-direita, o que já exclui a possibilidade dos setores democráticos, de centro, de esquerda, comunista, socialista, de apoiarem. A outra, que não é bem esquerda, vamos dizer assim, mas... É uma esquerda light? É uma esquerda light, como dizia Lula lá atrás, né? É uma esquerda Lula, paz e amor. É uma esquerda que tem aliança com o banqueiro, é isso? Uma esquerda light? É uma esquerda filé mignon, né? É uma esquerda palatável. Uma esquerda caviar. Palatável pelos grandes empresários, pelo pessoal do agronegócio, quer dizer, então, não é bem pelos banqueiros, né? Mas o problema é que durante a campanha eleitoral, a discussão que foi travada entre esses dois polos, né, terminou por separar, inclusive, famílias. Famílias dentro do mesmo grupo familiar tinha votos para este ou aquele candidato e para o Bolsonaro. Eu tenho muita preocupação, embora você tenha dito que nada de anormal acontecerá. Isso é relativo. Não, eu falei aqui que eu acho que tanto o Bolsonaro ganhando como o Haddad ganhando, sim, não vai ocorrer nem o que o general Mourão falou, que vai ter alguma coisa na Constituição que vai modificar, e também não vai ter nem o que o Zé Dirceu falou, que vamos tirar o poder na porrada, na força, tal. O Zé Dirceu, tal. Eu acho que quem ganhar, o Brasil vai tentar caminhar numa normalidade, embora esteja dividido, né, Nobel? Mas os Estados Unidos também está dividido, e a economia está crescendo, o país está melhorando. A França também estava dividida e o Macron deu um jeito. Então a gente também tem que parar. Ontem a Patrícia Goresch, advogada, né, colocou no Facebook as propostas do Bolsonaro e as propostas do Haddad, dos dois. Foi criticada pra cacete. Hoje ela mesmo falou na rádio. Foi criticada, sua petista, sua radical de direita. Ela não fez nada, ela só pôs a proposta dos dois. Hoje tem famílias brigando entre si, tem o porteiro do prédio brigando com o zelador, que um é vermelho, outro de outra cor. Cada um vota em quem quiser, né? Aqui é um país democrático, né? Não é porque eu estou com a gravata vermelha e você está com a verde, que você vai votar no Bolsonaro e eu vou votar no Haddad. Mas eu também não vou falar em quem eu vou votar aqui, porque o apresentador tem que ser imparcial, né? E o maior elogio que a gente tem aqui é que a gente... não tomar partido. Não tomar partido. Tá certo. Aqui veio o Écio Lescreque, que falou da Marina, veio o Cassione, que no começo estava meio com o Ciro, acho que você também votou no Ciro, né, pela minha opinião. Já passou a eleição, eu votei sim. Teve a Rosilma Rodan, que ia votar no Novo, mas tinha uma tendência para a Marina. Tinha o Guto Brito, brilhante Ustra, que votou no Bolsonaro. Claro, tinha o André Luiz Simões Andrade, que votou no Bolsonaro. Tinha o Danilo, que votou no Bolsonaro. Tinha o Nelsinho Rodrigues, que ficou indefinido, mas eu acho que estava meio pendente para o Bolsonaro. Então teve várias tendências aqui, e todas, até o Uriel Vilas Boas, que eu acho que votou no PT, claro, e participava todo dia. Teve o Alcindo, que também votou no PT e participava todo dia. Teve o Macaé, tivemos o Cirino, que também votam pela esquerda, e todo mundo teve aqui a sua manifestação atendida, a sua reivindicação. Então não tivemos problema nenhum com isso, né? Bom, na verdade hoje nós não estamos aqui fazendo campanha para esse ou aquele candidato, sim. Né? Nós estamos apenas apreciando. São os dois piores, o pior que podia acontecer na polarização. É o pior porque não deixou muita margem, sabe? Há muita intolerância de ambos os lados. A intolerância, até brigas em família, que eu estava me reportando, devido à intolerância que é muito marcante em posições extremadas. Eu queria fazer assim uma breve apreciação do que seria um governo com a presidência de Bolsonaro.
Bolsonaro é capitão, o vice é general. O quadro de prováveis ministros desse governo Bolsonaro, marcadamente militares, generais, capitães, pessoal da farda. Tem o da economia que não vai ser militar, né? Pelo menos um, né? É um liberal de Chicago. Pelo menos é um liberal que atende interesses militaristas. É um liberal afinado com esse pensamento liberal da direita. Muito bom. Eu tenho assistido durante os debates o Bolsonaro repreender, proibir o seu vice de se manifestar. Por quê? É porque o vice não está dentro do seu pensamento? Não. O programa deles é aquilo que o vice fala, só que não pode ser dito para não prejudicar a campanha. É isso que o Bolsonaro, em outras palavras, quer dizer. Falar a verdade na campanha eleitoral pode causar prejuízos irreversíveis para a campanha do Bolsonaro. Por exemplo, aprofundamento da reforma trabalhista. É claro que eles vão fazer. Isso é um projeto deles. Aprofundamento da reforma da Previdência, para entregar para grupos particulares, se retirando do Estado a possibilidade de um trabalhador amanhã vir a ter um benefício previdenciário e jogando na mão dessas empresas, tipo plano de saúde, que nada fazem, só arrecada. Está no plano do governo do PSL? Está no programa. Agora, quando, dentro desse contexto, quando o general Mourão, não é isso? Quando o general Mourão, em palestra fechada com o empresário, diz, olha, é um absurdo vocês pagarem 13º salário, é uma excrescência pagar adicional de férias, é uma excrescência a manutenção da estabilidade no emprego para os servidores. Ele está falando a verdade. Agora, Bolsonaro sabe que falar a verdade pode retirar votos. E retira, porque a grande massa dos eleitores são pessoas enquadradas aí no serviço, no campo dos trabalhadores da iniciativa privada. Não somente isso, o próprio ministro, o futuro ministro dele, qual é o nome? Guedes, né? Paulo Guedes. Paulo Guedes chegou a noticiar a recriação da CPMF, pode até mudar o nome, mas é um imposto que não para de cobrar das pessoas. Cada vez que você movimenta o dinheiro no banco, você paga novamente, quer dizer, quadritributação não para, é incessante. Isso foi retirado da Constituição Federal. Sim. E do Haddad? Você falou que são dois. Eu chegarei lá. Eu quero primeiro tentar, de uma forma simples, e lógico que aqui não tem um aprofundamento científico, estou falando aquilo que nós todos... Mas deve ter coisas do Haddad também que você tem que pontuar que nós também. Todos assistimos, tá certo? Ora, se nós assistimos isso, e são verdades, porque está dentro do programa, está no contexto de aprofundar essa questão de retirada de direitos dos trabalhadores, dos servidores, enfim, não é menos verdade. Então, quando se proíbe o general de falar sobre isso, aí você sabe que tem uma coisa por trás. Olha, isso não nos ajuda. Você está proibido de falar, está proibido de participar de eventos, e falou para o ministro, para o economista Paulo Guedes, no mesmo sentido. Então, há, da parte do Bolsonaro, um controle extremo sobre os seus auxiliares. A própria Janaína, essa deputada, que esteve à frente da campanha de impeachment da Dilma Rousseff, até ela mesma já falou ontem, olha, se ele se comportar de forma autoritária, eu largo dele. Ela falou ontem, nem tomou posse ainda deputado estadual. Mas será que ele consegue fazer isso que você está falando? Porque tem o Congresso, tem que ter... Não, mas acontece o seguinte, a intenção de governo é essa. Hoje ele teria, vamos dizer assim, uma bancada que lhe daria sustentação sem muita dificuldade. O PSL, que é o partido Nanico, graças a esse efeito de aglutinação chamado Bolsonaro, né, fruto da desgraça criada pelos governos, vamos reconhecer, tudo que o Bolsonaro está auferindo hoje não é mérito dele, vamos ser claros, porque o Bolsonaro não tem nada de histórico dele. O que é que Bolsonaro fez durante 28 anos de vida pública? Nada. Só não roubou, né? Só não roubou, mas só nomeou uma secretária lá no Rio de Janeiro. Sim. Fantasma, você vai, mas é só uma. Mas começa assim, o pequeno delinquente. Mas ele foi investigado pela Globo, por todo mundo, e não acharam muita coisa. Eu não estou dizendo que ele tenha.
eu estou falando Não, o isso eu seguinte... acho que é honesto, eu acho que ele deve ser, né? Honestidade, o Filete, é o mínimo que o Sim, povo mas a espera gente de seus não viu- governantes. Não, é mérito. Sim. Ser honesto é obrigação. Mas você mesmo acabou de falar que o Bolsonaro só está no alto, que você pontuou todos os efeitos dele. Agora você tem que. Você falou que são dois extremos. Agora você tem que pontuar também. Agora, por você outro tem que ver lado. também, como você mesmo falou, caiu no colo dele, por quê? Porque as masmorras, Graças às mazelas de mazelas governos anteriores. Isso. Então é o que eu quero pontuar aqui. Se dissesse, não, esse candidato tem um histórico, você pode estudar a vida dele, realmente ele praticou isso, fez aquilo de bom, mas não tem nada, vamos ser sinceros, gente. Ele está cultivando aquilo que plantaram para ele. Quem plantou? Os que ele combate. Os governos que ele está combatendo, que é o do PT, basicamente, desde 2003, que no Brasil começou de uma forma supostamente boa, todo mundo comendo, segundo Lula, escola, mas na verdade são fatos, atos de governo que não são permanentes. Veja só, financiamento de universidade para os pobres. Que bom. As universidades tiveram seus cursos aprovados pelo MEC, proliferaram os cursos de diversas áreas no ensino superior, mas não havia clientela. Para quê? Eu aprovei os cursos e tenho as vagas, mas não tenho aluno. Aí vem o governo, opa, vamos salvar a sua deficiência, vamos financiar. Que maravilha. Então, foi uma forma que o PT encontrou com as grandes empresas de educação para fazê-las ganhar dinheiro, supostamente ajudando os pobres, porque na verdade é o erário público que está custeando isso. Bom, esse seria um dos apontamentos. Então eu não vejo essa questão... Os banqueiros também, essa relação os com os banqueiros. Banqueiros e os banqueiros tiveram os maiores lucros na história do Brasil durante os governos do PT. É inegável, está lá nas estatísticas, nas publicações. As montadoras de veículo, indústria branca, geladeira, essa coisa toda, tiveram sucessivas isenções fiscais de IPI, quer dizer, deixaram de pagar impostos que seriam necessários para o custeio dos serviços sociais no país. Por quê? Porque o governo do PT lidera esses presentes. Então eu não estou aqui querendo dizer está pontuando dos dois, está pontuando certo dos dois. Eu tenho que apontar os dois lados. Até porque você falou que são dois extremos na sua opinião. Para você ver como é difícil. Então, dizer, o Bolsa Família. A Bolsa Família já existia com outro nome. No governo Fernando Henrique já existia tanta bolsinha, tanta sacola, que depois o PT fundiu no tal Bolsa Família. Que na verdade... faz com que as pessoas carentes, as pessoas necessitadas fiquem eternamente dependentes da esmola que o governo dá. Porque, na verdade, é uma esmola. Esse dinheiro no orçamento do Brasil, ele não representa nada, é uma migalha diante das isenções que foram dadas às montadoras. Portanto, eu não tenho, assim, muito estímulo para defender a candidatura Haddad. Até porque o Haddad não é candidato de si próprio, ele é candidato do Lula. Ele é o Lula, digamos assim, numa representação, um fantoche. Que ele mesmo, você vê que ele não tem muita expressão para dizer o que quer. Eu sou o Lula. Não é, você é Haddad, assuma a sua personalidade. Eu, como você anunciou logo no início do programa, eu participei da fundação do PT. E não é desmérito nenhum. E achei... No PT tem gente boa. No momento da fundação do PT, ele era necessário. Foi necessário para combater o quê? O regime militar, para garantir as liberdades. Hoje, se nós pudermos aqui na TV estar criticando esse e aquele, é porque nós temos a Constituição Federal que nos assegura a liberdade de manifestação. Santos, por exemplo, agora, o que a gente vai ter contra a Thelma, Maria Lúcia Franco, Sueli Maia... Aí não está em jogo isso. O que nós temos contra o PT de Santos, assim, fizeram coisas erradas, certo? Mas não teve não dó, quero aqui analisar a periferia, quero ver não, mas o no PT contexto tem gente nacional. boa no PT, tem gente boa no todo PT. lugar tem.
Todo lugar tem, até no time do Bolsonaro tem gente séria. Tem. Não quero aqui entrar no lado moral da coisa. Então, a questão é política. A questão que nós temos que avaliar aqui não é se fulano é legalzinho, me paga... Não, eu quero saber o seguinte, do ponto de vista administrativo da coisa pública, o que nessas duas propostas, a que melhor convém ao interesse nacional. Portanto, eu digo, como militante da esquerda, eu tenho dificuldade hoje de apoiar o PT, mas muito mais ainda de votar no Bolsonaro. É como eu diria, trabalhei no primeiro turno para que o Ciro ocupasse esse lugar aí, porque eu penso que o Ciro Gomes, apesar dos problemas que ele possui, mas ainda seria um candidato próximo do centro-esquerda, que dialoga com todas as forças, que poderia pacificar os ânimos. Infelizmente, você sabe, o resultado não foi favorável ao Ciro Gomes. Agora, nós temos uma situação difícil. Será que os eleitores do Ciro Gomes vão migrar para o Haddad? A tendência natural seria essa, mas não se garante nada. Eu tenho muitos amigos meus que votaram no Ciro ou no Novo que vão anular o voto. Tá vendo? Você anulando o voto, você vai... Está favorecendo quem está na frente. O Bolsonaro precisa só de 3,4% a mais, se ele conseguir manter os votos dele lá e não falar nenhuma burrada, como o Zé Dirceu falou uma burrada, como o general falou uma burrada, quanto mais votos nulos e brancos tiver, os 46% dele vão ficando 47%, 48%, né? Então, é uma situação difícil, porque pro Haddad, porque ele vai ter que se reinventar muitas vezes, o PT é muito bom de debate e tal, mas não é fácil. Bom, anunciar o professor Fernando de Maria, responsável pelo editor do jornal Boc News, professor muito querido da nossa querida Unisanta, com a irmã talvez Santa Cecília também. Fernando de Maria me avisou que ia chegar um pouco atrasado em questão do trânsito, coisas profissionais. Nós falamos aqui, professor, que a Câmara dos Deputados renovou em 47,37%, ou seja, de 510 deputados, nós vamos ter 243, sendo 3 da Baixada, o Bozelinha, né, como é amigo da casa, o Bozelinha, a Rosana Vale, né, 2 novatos na Câmara. O Bozelinha já foi vereador, né? Já ocupou cargos políticos. A Rosana Vale, apresentadora, jornalista, né? Sua colega, de profissão, nossa colega. E também o Samuel Moreira pelo Vale do Ribeira, que também puxa um pouco para cá, né? E também tivemos uma renovação de 55% dos deputados. 52 novos deputados no total de 94. Entre eles o Caio França, né? O filho do Boquinha, o Tenente Coimbra, e também o Kenny e mais o Paulo Correia. Então, o Paulo Correia e o Caio França se reelegeram, né? Perdemos o do Mourão de Praia Grande, né? Perdemos o Cássio Navarro e aí colocamos... Eram 3 deputados. Eram 3, na realidade, na última eleição, né? Foram eleitos 2 deputados na última eleição, mas aí teve... Tem o de Peruíbe, de registro, que é o Samuel Moreira. Eram 3 federais aqui no litoral. Não, 4. Era o Beto Mansur. Ah, o Beto. O Beto, o Squacione, o João Paulo Papa dois de e o Moreira. E o do Guarujá o Moreira mais o litoral, mais do Vale do Ribeira. Então os 3 daqui, nenhum retornou, 3 passamos para 2. Os 3 perderam, os 6 não se reelegeram, o Papa, o Beto e o Squacione. É verdade. Passamos para a Rosana e pro Bozelinha, né? Júnior Bozella. E estadual nós tínhamos 3, que era o Paulo Correia, o Caio França e o Cássio Navarro. O Cássio não se reelegeu. O Cássio já era deputado? Já era deputado estadual, ele entrou por causa da cassação de uma deputada do interior. Então terminamos com 3. Aí o Cássio não renovou, o Cássio não reelegeu, entrou agora o Tenente Coimbra e entrou o Kenny Mendes, né? Que hoje ele declarou que podia ser até federal com a votação dele, mas que ele preferiu ser estadual porque ele gosta de ficar dando aula, aquela questão toda, né? Então, tínhamos 3 estaduais, temos 4. E tínhamos 3 federais, tirando o Samuel, agora temos 2. Então, a Baixada não renovou, né? Nós tínhamos 6, continuamos com 6, né? Na realidade houve um apelo, se você analisar, Filete, boa tarde, telespectadores. Desculpa aí, boa tarde, Fernando. Se a gente for analisar... tirando o Samuel, que inclusive estava na Casa Civil também, não estava nem atuando como deputado, né? Mas tirando o Samuel, nós tínhamos 3 deputados federais, caímos para 2 deputados federais. Em contrapartida, nós tínhamos 3 deputados estaduais e aumentamos para 4 deputados estaduais, sendo que
Inicialmente, em 2014, eram 2 deputados estaduais, porque o Cássio Navarro ele acabou assumindo o mandato em razão da cassação de uma... Esqueci o nome, mas uma deputada do MDB. Mas não foi uma eleição feliz, né? Porque nós temos Não, foi feliz vamos ter, mas nós temos 1.300.000 votos aqui. E só elegemos 6, né? Poderíamos ter uma bancada mais representativa, já né? tivemos, né? Já tivemos. Tivemos um monte. Márcio França, Cassione, Beto. 5 deputados federais, 7, 8 estaduais. Na realidade, a nossa representatividade é 4% do eleitorado do estado de São Paulo. Né? Então, se a gente for analisar, se são 70 vagas, teoricamente, está dentro deveríamos ter 3, pelo menos, deputados federais. E das 94 vagas da Assembleia Legislativa, nós teríamos aí por volta dos 4, arredondando. Então, está dentro da média. Dentro da média da média. E perdemos um deputado, é verdade. Perdemos um deputado. Mas eu acho que a discussão é maior e eu não vejo, sinceridade, é uma discussão de uma reforma política, porque é impressionante a falta de proporcionalidade que, por exemplo, o Estado de São Paulo tem, que tem mais de 40 milhões de habitantes e só elege 70 deputados. E você tem, por exemplo, o Amapá, o Roraima, nada contra, mas eu tive já em Roraima uma vez, o estado todo de Roraima, eu tive há 10 anos, era menor que a cidade de Santos, não tinha 400 mil habitantes. Amapá, né? E Amapá, Roraima e o Acre, enfim, eles elegem 8 deputados. Então eu fiz uma continha rápida, inclusive com os alunos hoje de manhã. O Roraima elege quantos? 8 deputados, o mínimo são 8 deputados. E nós? Nós somos 70 deputados. Tem o teto, né? Tem o teto, 70, então, sim. Proporcionalmente à população, nós deveríamos ter 115 deputados. 112, 115. 112 a 115, né? Ou seja, a nossa representatividade é muito maior, tanto financeira como de gente, como de pujança. Só que no Congresso, nossa representatividade é muito baixa. Essas, digamos assim, 45 vagas, 42, 45 vagas a menos, são distribuídas pelos estados. E aí eu peguei os estados do Norte e do Nordeste. Só as bancadas do Norte e do Nordeste, que o pessoal está criticando, especialmente aí os eleitores do Bolsonaro, que ficou muito claro no mapa, principalmente no Nordeste. Só o Norte ainda deu muito lugar do Bolsonaro, né? É. O Nordeste foi o PT ganhou maciçamente, PT e o Ciro, né? no E Ceará, no Sul o Bolsonaro também ganhou muito. Então só o Norte e o Nordeste representa 40% das vagas na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. 40% das vagas. O restante, 60% das vagas, estão distribuídos nos demais estados brasileiros, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, justamente onde tem os maiores colégios eleitorais, no caso São Paulo e Minas Gerais. Há uma desproporcionalidade. Essa é a grande discussão que espera-se que haja uma reforma política, isso seja levado em consideração, mas eu vou ser realista. Eu não sou otimista em relação a isso, até porque não há interesse, especialmente de parlamentares de outros estados, que isso mude. Afinal, qual parlamentar, ele tem 8 vagas disponíveis, qual parlamentar gostaria de ter menos chances para poder disputar? Você vai ficar, agora vão só 3 poder disputar. Ninguém vai cortar. Ninguém vai querer, né? Ninguém vai querer. Ninguém vai cortar a própria pele. Exatamente. E sobre essa polarização, por exemplo, como o Nobel falou, por exemplo, da polarização, tudo bem, o Nobel votou no Ciro Gomes, todo mundo do Ciro Gomes não concordava nem com um nem com o outro, né? Não era como ele falou, uma esquerda light e também nem um radical de direita, né? Embora o Bolsonaro ele faz papel de radical de direita, mas eu acho que é mais assim, para ordem e progresso, mas vai chegar lá, ele vai ter que se acomodar com o Congresso, não vai poder rasgar a Constituição e tal. E o Mourão deu a declaração, o Bolsonaro já desautorizou, assim como também o Zé Dirceu deu uma declaração bombástica, talvez até pior, né? Que vamos tomar na porrada, na força, né? Foi deturpada essa declaração, mas tudo bem. Que tudo é deturpado. Hoje com fake news é complicado, o jornalista tem que ter cuidado. Por exemplo, falaram que tinha urna que você punha o 1 já parecia 13. Falso. Tudo falso. E outra coisa, se tivesse essa urna, é só chamar o cara, ele recolhe a urna. A quem interessa essas mentiras, eu pergunto? A quem interessa? É lógico, é o Bolsonaro. Sim, Bolsonaro ele está o tempo todo dizendo que o sistema eleitoral é falho, é fraudulento. Sim, então, ele já teria ganho no primeiro turno. Tanto que o presidente do Supremo está rechaçando. Mas essa teoria da conspiração, eu acho que é muito bom de trazer pessoas socialistas aqui, eu acho interessantíssimo. Mas também, quem que mandou dar a facada no Bolsonaro? Foi um louco com 4 celulares? Aí se você conspirar assim, eu concordo, é o lado dele. Mas quem interessava dar uma facada no Bolsonaro
o cara ter 3 advogados... Não, facada tudo bem, aconteceu, o cara não gostava dele. Agora o cara com 3 advogados chegando de jatinho, tal, a quem interessa também dar uma facada no Bolsonaro? Para quem é? É o eleitor, é o cara do Alckmin? Não é. Então também se você for entrar na teoria da conspiração, vão achar que é um radical de esquerda também. Então é tudo complexo, doente mental, né? Esse caso aí, porque até agora a Polícia Federal... Nobel, não encontraram nada que o relacionasse a qualquer eu concordo partido. Contigo, mas que doente mental que fez alguma burrada aqui na Baixada Santista... Ajudou o Bolsonaro. Vamos pegar os advogados de ponta. Vicente Cassione, criminalistas. Eugênio Malavasi, o nosso amigo Armando Matos... Vamos pegar mais aí o Oxendor, vamos pôr mais aí o Marcelo, que é presidente da Associação dos Advogados Criminalistas. Pô, Marcelo, já veio aqui no programa, daqui a pouco eu vou lembrar. Guimarães? Não, Marcelo Criminalista também, mas o outro Marcelo, que é calvo. Pô, Marcelo, que é advogado criminalista, presidente da Associação dos Criminalistas do Brasil, aqui de Santos. Vamos lá. Né? Qual advogado desses que a gente viu, e tem vários criminalistas excelentes aqui em Santos, tal, na Baixada, tal, você também faz criminalista, doutor Aldo, qual deles que defendeu algum doente mental gratuitamente com outros 3? Eu nunca vou ver, por exemplo, o doutor Eugênio Malavasi com o doutor, com mais 2 criminalistas importantes da região para defender é esquisito, Sim. é esquisito. Por mais que eles digam aqui que eles vão vir, vai vir um só. O Eugênio vai ficar com pena, vai ele só. Ou vai o Cassione, ou o Aldo Santos Pinto. Mas os 3 saírem dos seus escritórios para defender um doente mental, como você falou, é difícil, né, da gente acreditar. Você fala assim, mandou uma estagiária, mandou uma advogada que está começando. Agora, 3 advogados de ponta para defender como ele falou, um doente mental, é um pouco esquisito, né? É esquisito, sem dúvida. É um pouco esquisito, né? Por isso que está aí, as investigações continuam, apesar das críticas que lançaram. Não, estou falando da teoria da conspiração, como você falou. Você falou, por exemplo, quem interessa essas fake news? O pessoal do Bolsonaro. Mas se era aquele que manda, eu também não acredito que o Haddad, que mandou dar facada em ninguém, eu também não acredito que o Lula não tenha mandado. Mas é as teorias da conspiração, ele né? falou, ele foi interrogado e falou, quem mandou foi Deus. Acabou. Na realidade... E quem mandou os 3 advogados também foi Deus para ele? Pode ter sido. Mas você já viu, por exemplo, você é um advogado conceituado na região. Você já teve 3 advogados conceituados do teu nível para defender algum cliente rico? Por exemplo, o cara fez uma coisa criminal, ele contratou o Cassione, contratou o Marcelo Cruz, contratou o Eugênio Malavasi, quem estaria remunerando? Aldo Santos Pinto, Wesley Quem estaria... Agora, você já viu algum cara que matou alguém, contratar 3 advogados de ponta? Eu já vi 2, mas 3 é bem esquisito, né? Foi Deus. Foi Deus Enfim, também. Mas... Não, foi Deus. Ele falou, foi Deus. Você limita mais por que área, Nobel? Civil, criminal. Civil. Então, você já teve clientes ricos, mas eles foram com 3 advogados civis conhecidos para uma audiência. É meio esquisito, né? Primeiro que o escritório, lógico, se o escritório tem 3, 4, 5 advogados... Não deve ter 200 em São Paulo. Mas... Todos ingressam como representante defensor do sujeito. Não, a procuração é para todos. Mas se você... Né? Sim, a procuração é para todos. Só vai um no dia, né? Basta um. Então, mas você vai pegar 3 advogados do escritório famoso de São Paulo e vai pôr os 3, vai liberar tudo, vai pôr 3 advogados famosos? Não, você vai mandar um bom, talvez, mas não 3, né? Eu não saberia explicar, porque... Não, porque é esquisito, enfim. É esquisito. Chama a atenção... fazer uma boa ação, até posso acreditar, né? Mas 3 advogados... Agora, cabe à Polícia Federal comprovar se há envolvimento de partido. Não acredito, porque a polícia falou, não encontrei nada, a renda dele, o trabalho dele, todo o histórico dele... O delegado foi até criticado por causa disso, que não encontrou. Não encontrou nada. Eu estou só pontuando que o... E olha, seria fácil. É esquisito. O Nobel falou que é esquisito as fake news, que é o interesse do Bolsonaro. E também é esquisito a facada também, tudo é esquisito, né? A questão das fake news, aí talvez a facada seja consequência dessa... Porque aí a teoria da comunicação explica muito bem, claramente isso daí, né? Que você, por exemplo, o discurso do ódio, e a gente tem sentido cada vez mais nas redes sociais, esse discurso do ódio, você não precisa, muitas vezes, uma palavra que uma liderança fala, um ato que uma liderança fala, um deputado federal aí não posou com filho agora, deputado federal eleito, né? Que era
ator pornô aí, deputado federal eleito em São Paulo, posou com arma que é de paintball, de brinquedo, mas havia essa necessidade. Então, esse discurso... Mas o Frotinha sempre faz essas besteirinhas, né? O Frotinha mas é quebra a cabeça, para você ver, na cabeça de um artista. Para você ver o comportamento que é estimulado entendeu? a partir... É a questão do estímulo, porque algumas pessoas recebem as mensagens de uma maneira, outras, reagem esse de forma cidadão diferente, nesse sentido, esse cidadão que está preso, agem de outra maneira. A gente vê o caso da Bahia, que aconteceu agora, né, por uma briga, né, aquele capoeirista, professor de capoeira, que foi assassinado por uma discussão por questão de defesa do candidato Haddad e um candidato do Bolsonaro. Quer dizer, independente quem seja, mas assim, esses extremos, quando a gente fala, aí entra a questão da teoria da comunicação, que é uma teoria que foi usada muito durante a guerra, e a gente está vendo isso agora também, né, que é essa questão de uma liderança, ela fala uma mensagem e cada pessoa entende, aí entra a questão das fake news também muito nesse sentido, porque existem vários tipos de fake news, né? O que são notícias falsas? Tem aquela notícia totalmente falsa, tem aquela notícia que ela aparentemente ela é correta, só que ela é municiada e ela é travestida com material falsificado. Tem aquela informação que, por exemplo, uma frase que você fale aqui, fora de um contexto, ela tem um impacto em relação a dentro do contexto. Isso acontece muito. E está lá, está gravado. E aquilo que você falou há 20 anos atrás, que o cara reproduz hoje, né? Como se fosse atual, né? Exatamente. No outro contexto. Fora de uma outra... Então, a gente tem que... Está lá a sua voz, está lá a sua imagem. De repente o cara foi contra, por exemplo, um governo militar há tantos anos atrás. E aí ele hoje está ajudando o Bolsonaro, põe essa fala dele. Mas como se fosse uma fala atual. É complexo. Fora do contexto. Mas assim, a interpretação das pessoas é aquela questão da teoria da agulha hipodérmica ou bala mágica, que aí que você lança uma informação para determinadas lideranças, essas lideranças elas ampliam essa informação. Só que a gente sabe, é velho brinquedinho do telefone sem fio, à medida que um vai passando para o outro, vai passando também vai mudando. Você vai incorporando outras informações, quando chega lá no final, né? Lá no final a informação é totalmente deturpada. O que mudou com a tecnologia é que isso tem uma velocidade fantástica. Na realidade é isso. E existem, já está mais que comprovado, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, robôs que fazem isso daí. E o volume de informações que muitas vezes nós recebemos pelos celulares ou nas redes sociais são provocados por robôs, né? Que tem uma velocidade que não dá para comparar com o cidadão. Não, é impossível, a velocidade com que se propaga determinadas informações, né? Isso é no mundo todo. O caso do próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, muito foi disso. Pra vocês terem uma ideia, na época, um vídeo, um suposto apoio do Papa Francisco ao Trump deu mais de 1 bilhão de compartilhamentos. É uma coisa... 1 milhão de compartilhamentos, desculpa. 1 milhão de compartilhamentos. E ocorreu esse... Nunca aconteceu. Eu sei, o Papa não vai se meter em política americana, Nunca né? aconteceu isso. E isso teve um episódio também de um bar nos Estados Unidos, eu não me lembro, acho que foi em São Francisco, se eu não me engano, mas não tenho certeza. Foi uma reportagem no Fantástico, em fevereiro desse ano, inclusive, falando das fake news, como que já estava gente trabalhando para as candidaturas já desde o ano passado. E aí ficou muito claro o envolvimento era um bar pizzaria, que supostamente ali seria locais para orgias e tráfico de crianças escravas sexuais. Um cidadão entrou armado, é só entrar no YouTube e você vê essa reportagem do Fantástico. Entrou armado dentro lá dessa pizzaria e deu tiros, mas ninguém ficou ferido, porque supostamente por trás de tudo isso daí, dessa rede de tráfico internacional de crianças, estaria a então candidata democrata Hillary Clinton. Então isso ganhou isso nos Estados Unidos. Sim. Então, só para vocês terem uma democracia mais constituída que a nossa, né? Exatamente. O nível, digamos assim, teoricamente, que a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Então, mas as instituições lá são mais preservadas, são mais fortes, né? Sem dúvida. Então, é uma realidade que o mundo está vivenciando, isso, volto a dizer, isso vem da época da Roma Antiga, a questão da boataria e da falsificação das informações. Só que a tecnologia soube o quê?
potencializou o boato. E o boato tem trazido consequências muito sérias. E volto a dizer esse caso que aconteceu agora na Bahia. Nós vamos encerrar aqui o bloco, lembrando que para você, depois eu passo a palavra para o Nobel, que você pode continuar mandando o zap aqui para o 13 99711 5545, aqui para o Nobel Soares, um advogado competente aqui da Baixada Santista, que segundo o fake news ou não fake news, foi convidado para ser secretário de alguma cidade do litoral aí, mas isso é informações do Data Filete aqui, que não, mas entendeu? Foi convidado para ser secretário de meio ambiente ou secretário jurídico de alguma cidade aqui do litoral, mas isso aí foi informações de bastidores, não precisa o Nobel confirmar. Você pode ligar para o 13 99711 5545 pelo WhatsApp, ou também, se você preferir, ligar para o 13 21 38 4677. O Nobel fez uma explanação aí sobre os partidos, o professor Fernando de Maria, né? E nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação, hoje dia 9 de outubro de 2018, e aqui com o Fernando de Maria, professor universitário, diretor e editor do Boc News. Mandar um abraço para o Chalubre, para o Jair, para todo o pessoal do Boqueirão News, né? Boqueirão News que eu sempre falo na Rádio Globo, na Litoral, que a pesquisa em foco acertou na eleição, aquela eleição da Thelma do Papa, que todo mundo falou que a Thelma ia ganhar, e o Boqueirão News, 2 dias antes, um dia antes, previu que o Papa ia ganhar com uma diferença pequena de votos, né?
e realmente o Boqueirão, a Enfoque acertou. E agora parece que a Enfoque acertou, né, com Bolsonaro 33,4, né? E o Fernando Haddad acho que um pouco menos do que ele teve, né? Mas enfim, o Boqueirão News acertou na proporção do quase do Bolsonaro, né? Sim, até depois ontem eu fiz o levantamento dos votos em Santos, que essa pesquisa foi realizada. Isso, em Santos. A gente lembra que é uma fotografia do momento, ela foi realizada e concluída na quarta-feira passada. Então, portanto, faltando aí... O Bolsonaro com 33%, quanto ele teve aqui na Baixada? Na realidade, ele teve... Aí é votos válidos, aí é votos totais. Sim. Mas aqui tem informação, isso que interessa, que no texto eu tinha colocado que o Bolsonaro teria entre 120 a 140 mil votos em Santos. Tá aqui, ó. Tá aí. Quantos votos ele teve? 136.051. Tá. Aí 136.051. Que o Haddad seria o segundo lugar e o Ciro o terceiro. Aqui acertou em tudo, né? Aí você tem margem de erro, tal. No caso do governo do estado, também é interessante, tinha colocado que o Márcio França teria entre 84 a 97 mil votos, liderando na pesquisa. Ele teve exatamente 84.326 votos. E o Dória, que ficou em segundo lugar aqui em Santos, ele teria entre 58 a 72 mil votos. Ficou com 60.781 mil votos. Tudo dentro da margem de erro. Quantas pessoas pesquisadas? 1.200 pessoas pesquisadas, divididas pelas 3 zonas eleitorais. Também o Senado mostrava um empate técnico. E um outro dado interessante também, Filete, que os 6 nomes mais votados para estaduais são 6 nomes mais votados em Santos. Então, se você ver a lista dos 6 nomes mais votados estaduais, né, o Kenny estourando, que estourou Karina mesmo. Vitral teve uma boa votação. Em Santos especificamente. Caio França, Paulo Corrêa, Tenente Coimbra, Janaína Pascoal, enfim. Foram 6 mais votados em Santos. Acertou? Acertei. E acertamos, né? Não só eu. Federal, Thelma de Souza, Rosana Vale, Thelma de Souza, Papa, Caio Amado, Beto Mansur, Bozella. Até o Eduardo Bolsonaro foram dos 7, os 6 mais votados. O único que saiu um pouco fora da curva foi o Beto Mansur, que não foi entre os 6 mais votados em Santos. Mas isso que é muito difícil. A falecida deputada Maria Lúcia Prandes, ela tinha um sobrinho que trabalhava no Datafolha e o sobrinho explicou para ela que ele não sabia como que a gente conseguia identificar, especialmente proporcional para o legislativo, que é uma coisa maluca. Mais difícil. É muito complicado, porque são tantos nomes, né? O Nobel já foi vereador, já concorreu em várias coisas. Você pega o voto espontâneo, né? No caso o espontâneo. Agora o executivo, tu apresenta a relação. Tem o cartão, é um outro cenário. O meu amigo Felipe Chiarello, ele tem o Data Chiarello, né? E ele falou que o Márcio França ia ganhar uma diferença pequena do SCAF, né? Ele falou no estado de São Paulo, ele acertou também. Então tem pessoas que tem ele que é 70 mil votos de diferença, né? Ele é diretor lá do Mackenzie, ele teve essa questão, né? Eu estava até levantando, a última eleição que foi tão acirrada assim, foi aquela que o Covas, há 20 anos exatamente, Covas, que ganhou da Marta, pouquinho, com uma diferença mínima também de votos, em 98, e aí o Maluf acabou indo, o Maluf, que não era, a previsão era que era Marta e Covas, e o Maluf acabou subindo, e Covas, por pouco, perde da Marta no segundo turno. Então, uma coisa muito semelhante, depois o Covas acabou sendo eleito. Esse jornal do Boqueirão News aqui, eu tive a honra, né, de... no número 2, teve o número 1, a entrevistada foi a Thelma de Souza, né? E o número 2, a entrevista de contracapa inteira, no jornal grande, de formato tipo... Esse que é tabloide, né? Formato standard. Eu tive a honra de ser o segundo entrevistado. E o Jared Abreu Campos, o famoso Tartaruga, meu amigo, as pessoas começaram a duvidar que tinham 10 mil exemplares e tal. E o Jared falou, pô, Filete, tu não vai comigo no Boqueirão, em frente ao Cinema 1, Isso é coisa histórica. Se é Cinema 1, embora eu não tô tão velho assim, mas já tô começando a ter as histórias. E o Jared pediu para eu fotografar. E eu fotografei o Jared sentado com 10 mil jornais, e era aquelas câmeras Nikon, né? E eu fotografei o Jared sentado no jornal, em frente ao Cinema 1, lá no Boqueirão, né? Na Costeira Neves, com os 10 mil jornais, para ele provar, né? Naquela época, acho que não tinha audição de jornal, não tinha essa... Então o Jair fotografou, talvez não tivesse nem dinheiro na 86, época. E aí o Jornal do Boqueirão. Depois que ele ficou com esse nome aqui, mais Boc News e tal, mas era o Jornal do Boqueirão. Um abraço pro Jairo, que foi o precursor do Boqueirão. Depois colocou
o Chalub, o De Maria, que são pesquisadores, que têm pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim, para o jornal dar aquela incrementada. E o Jário ficou na parte política do jornal. Bom, temos muitas perguntas aqui. O Passarinho mandando abraço para vocês, né? Dizendo que o Conselho dos Santos, né, libera indicações de Pérez para o Conselho Gestor. Então, são os 3 que foram reprovados e o Paulo Schiff, que é o 4, que vão passar a apreciação do Conselho, né? Mandar um abraço para o Écio Lesquer, que está vindo para o programa, o professor Tapia, que vai dar aula lá em Portugal, o professor Tapia da Unisanta também. A Ivonete, que parabenizou o Nobel e o De Maria pelos comentários. Ela que também está indecisa em quem votar, está igual o Nobel. Ela não tem muita simpatia pelo Bolsonaro e não tem simpatia pelo PT, também votou no Ciro Gomes. Mas o marido dela, o marido dela, que é o José, é bolsonarista ferrenho. Então tem a briga dividida em casa, na cama lá tá a briga. A dona Ivonete, que acha que os dois não são bons pro país, e o marido José, que é bolsonarista e tal. Tem uma pergunta aqui da Flaviane. A Flaviane se me mete em pergunta difícil. Eu vou perguntar para o De Maria. Ela pergunta se a votação pífia, segundo ela, do Fabião, 6.800 votos, foi em virtude daquela fotografia e tal, né? Eu entendo, assim, só antes de eu perguntar, que o Fabião é um bom professor, a gente não pode tirar o mérito dele dos 30 anos que ele deu aula, começaram a falar muita besteira, que ele fazia aquelas brincadeiras tal, que na época não tinha nada disso, esse negócio de tirar sarro, tal. Ele tirava sarro do gordinho, tirava sarro do magrinho e tal, e era um professor show, todo mundo gostava dele. Depois começaram a achar que ele fazia... enfim, que ele maltratava as pessoas, não é nada disso. Mas ela quer saber, a Flaviane, se essa fotografia do Fabião, que estava com o filho no Rock in Rio, aquela fotografia da bunda e tal, se alterou tanto assim a carreira política do professor Fabião, na sua opinião? Olha, pode ter sido um dos fatores, mas eu não acredito que seja o único fator nesse sentido, né? Houve uma onda aí, volto a dizer, de meio de renovação, né? E apesar de a gente saber que alguns que foram eleitos ou foram bem votados não representam tanta renovação assim, porque pode ser até para um cargo novo, mas não tanto nesse sentido. Mas acho que esse é um fator, é indiscutível também que o público, no caso o público do professor Fabião, talvez esse público também hoje tenha migrado para o professor Kenny, por exemplo, que tem uma votação expressiva. Sim, o público jovem que gosta de professores e tal, e o Kenny tem uma comunicação muito rápida pela internet e tal. Usa muito bem isso, então, tem mandato também, parece que não, a pessoa tem mandato, isso também acaba sempre Mas o Fabião foi muito tempo aí secretário de Cultura, né? Sim, secretário mas foi até o ano passado. Sim, mas ficou muito tempo no equipamento, que as pessoas... Então, se sai um ano do equipamento é complicado, as pessoas... Uma coisa é o cara ser lembrado, outra coisa a gente sabe, quando o cara tem o poder, qualquer que seja, tem muito mais, tem a caneta na mão, isso facilita muito. Para todos, não é nenhuma crítica, não, é uma constatação, hein, gente? Eu vi em outras cidades, né? O cara fala assim, eu sou veterinário e eu com muito, né? O cara por exemplo, só que aquela questão, eu nunca vi numa cirurgia de um animal de rua, 3 veterinários famosos, eu já castrei muito animal de rua de graça e eu acho que muitos veterinários fizeram isso, né? E é uma categoria que, por exemplo, não é valorizada por isso. Atendimento sábado, domingo, animais de rua, que é o poder público é responsável, né? Animal tutela do Estado, e você atende, é uma obrigação sua, né? Pelo seu juramento e tal. Mas eu nunca vi 3 veterinários conhecidos operando o mesmo animal. Eu nunca vi. O cara cai lá na clínica do Nobel, se ele fosse veterinário, ele vai operar. E por isso que eu acho que 3 advogados, para tal, é muito complicado. É a mesma coisa que pegar um animal de rua e 3 veterinários fossem fazer cirurgia. Como eu vi veterinários do interior que falaram que fizeram 100 mil cassações, isso é mentira. Eles não fizeram 100 mil cassações, eles fizeram pelo poder público. Então é a mesma coisa de você veterinário do poder público e o Nobel prefeito e você fala, Filete, o problema é castrar. E eu castro com uma equipe de 10 veterinários, um monte de animal e vou pôr na minha conta. Essa não é da sua conta, pô. Você trabalhava na prefeitura de Santos, São Vicente, Praia Grande, isso não pode ir para sua conta, senão é a banana comendo macaco, né? Então o cara foi secretário de turismo, olha, eu fiz não sei quantas viagens. Não, você não fez, pô. Quem fez foi a prefeitura. Então muitas pessoas se aproveitam desse momento. Castramos 100 mil animais. Tudo bem, parabéns. Mas você não gastou 100 mil, você gastou 100 mil, a tua equipe na prefeitura, você pegou o relato desde quando você entrou em 2010, mas já estavam castrando desde 1990, e você pegou todo esse relato, pô. Senão você tem que castrar um animal por hora, pô. O cara tem 40 anos, ele castrou um animal por hora, ele não dormiu, não fez filho, não jogou bola, não foi em jogo do Santos, não foi no jogo do Corinthians, aí é um absurdo. Quer dizer, você pega uma matéria, peraí, 100 mil...
vou pôr aqui o número de horas, quanto tempo o cara formou e tal. Quer dizer, são aquelas coisas que não dá para acreditar. Lógico, as pessoas caem, mas é a mesma coisa. A minha clínica em 30 anos durou 4 mil animais. Se eu falar que doei 40 mil, o cara fala, pô, então o filhote doou 2 animais por dia. Já sabe que é mentira, né? Pô, eu fui para a China 15 dias, não dá para eu ficar doando tanto animal assim. Então, tem muita coisa que a gente não pode também cair nesses golpes, né? Nobel, a questão do Fabião aí. O Fabião, eu acho que o De Maria, ele apontou as duas ocorrências que poderiam ter influenciado a queda de votação dele. Acredito que o fato dele ter sido exonerado da Secretaria de Cultura, logo após aquele comportamento dele de fotografar uma mulher, enfim, aquilo foi inadequado para o cargo que ele exerce, inadequado para a profissão dele de professor, pegou muito mal perante o eleitorado dele, que é muito sensível essa questão da mulher, do respeito que todos devemos ter, né, pela mulher. E outro fato que ainda ontem, coincidentemente, nós estávamos conversando, que ele perdeu o emprego de professor, agora é o Kenny. O Kenny é o novo professor. O Kenny sabe manipular os meios de comunicação eletrônica. Mas o Fabião ainda está dando aula, né? Eu sei, mas o Kenny é a novidade. Sim, novidade. Entendeu? O Kenny é a novidade. O Kenny sabe muito bem operar, até porque é professor de essa parte de inglês. Professor de inglês, professor de francês. Mas ele foi um dos pioneiros aí. De digital, o primeiro mandato dele, essa questão de redes sociais. Você não vê ele fazendo muita coisa na cidade. Eu sou um crítico dele, porque acho que ele faz um bom trabalho de marketing, mas não executa. Mas eu vi ele em alguns hospitais de madrugada também. O quê? Fazendo o quê? Exigindo atendimento, né? Vamos ver. Mas, de qualquer maneira, ele foi eleito deputado. Cometeu lá suas irregularidades, saiu de um partido na época que não era possível, mas ninguém impugnou. Você sabe que essa janela para mudar de partido significaria que ele ficaria sem partido, porque não pode, é só para mandatos federais. Segundo bastidores, o PSDB deixou ele sair e depois ele mandou uma carta para o PSDB, outra questão. É uma carta dura e aí jogaram a carta na mídia e tal, né? Foram duas questões. A primeira dela, e não influenciou na votação dele, ele foi cassado do mandato de vereador porque ele saiu do PSDB sem qualquer motivação. A lei permite que você migre de um para outro partido já existente, mesmo sendo vereador, quando você tiver um histórico de que o partido se desviou do programa partidário que você foi eleito. Não foi o caso que ele nunca questionou. Sim, vamos falar do Fabião, né, que era a pergunta. Eu chego lá, se eu permitir, eu só concluir. Então, ele não fez qualquer questionamento durante o mandato de vereador acerca do PSDB. Depois que ele saiu, aí acordou, caramba, eu acho que eu vou perder o mandato, porque eu saí do partido sem motivar. Aí, então, começou a dizer que era perseguido. Bom, a outra questão não é essa, é mudar de partido naquela quarentena que existe para deputado federal, senador, pode mudar e não perde o mandato, conserva, mesmo que seja partido já existente, mas só vale para aqueles cargos que estão em eleição, renovação naquele período. Não foi o caso dele. Então, se alguém tivesse denunciado, ele perderia o mandato, porque ele não poderia concorrer, aliás, por falta de partido. Mas todos se acomodaram, existe um acordo de cavalheiros para não questioná-lo. Qual foi outro que você falou? Não, a pergunta do Fabião. Agora temos outra pergunta. Eu só queria agradecer a Fabiane pela oportuna manifestação dela. Isso. Você veja a dificuldade, Fabiane. Mas vê se conversa com seu esposo, quem sabe ele muda de opinião. Não, essa é Ivonete. Não, você tinha falado Fabiane. A Flaviane foi que perguntou do Fabião. E a Ivonete foi aquela que ela é Ciro Gomes e o marido José Então, ela Bolsonaro. disse que está com dificuldade, que em casa existe essa incompatibilidade política. O Alcino está perguntando aqui o que você acha, De Maria, da não eleição do Beto, Thelma e Papa. Não reeleição. Bem, de todos aí, no caso, a Thelma continua vereadora, né? Sim. O Papa ele acabou perdendo o mandato, assim como o Beto Mansur. A gente, né, lamenta porque tem a situação de Guarujá, né? Sempre se lamenta, que a gente falou em blocos anteriores, quanto mais representantes tivermos da Baixada Santista, melhor, né? No caso do Beto, o Beto e o Papa que tiveram uma queda significativa nessa onda também
essa onda do Bolsonaro e isso daí não foram só eles. Tivemos uma renovação aí, a maior dos últimos 20 anos, pelo menos, não é isso? Sim. Renovação da Câmara dos Deputados. É uma pena porque é sempre importante ter representantes das mais variadas óticas ideológicas, mas temos representantes da região, porque, bem ou mal, eles conseguem verbas, pelo menos prioridade, com uma base eleitoral aqui, a Baixada Santista, eles conseguem verbas aqui para áreas importantes, como a saúde, principalmente, né? Então, a se lamentar. Bom, estamos chegando no final do programa, tem o Batalha aqui, o Manuel, todo mundo ligado aqui no programa, várias perguntas sobre a questão se o Papa vem forte ou vem fraco para prefeito, enfim, mas não temos tempo de tal. Manda um abraço para o Passarinho, para Solange, para o Paulo Eduardo Costa, que está mandando mensagem. Amanhã já nós vamos ler os eventos que vão ter lá, o Uriel Vilas Boas, todo mundo ligado aqui. Queria agradecer ao Nobel pela participação. Eu que agradeço e conclamo aí a população a lutarmos contra o fascismo. E o nosso pesquisador, professor também, Fernando de Maria, veio mais ao programa. Agora o Fernando já está mais tranquilo, pode abrilhantar o programa mais vezes. Obrigado, Filete, obrigado, Nobel, tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus, com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.